Tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a matéria de Geografia do terceiro ano do Fundamental. Especificamente, nós vamos estar falando sobre atividades do trabalho, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Nesta imagem aqui, ó, a gente consegue ver de tudo um pouquinho. Então, a agricultura, que é lá atrás, ó, né, as plantações, sobre a pecuária, que é de animais, e sobre a extração. Olha só, a gente está no minério extraindo, por exemplo, ferro, tá bom? Então, ó, as atividades que a gente vai estar falando agora, nessa etapa aqui, ó, nessa primeira parte, é sobre a agricultura. É a atividade que cultiva a terra, atividade que cultiva a terra. Nessa atividade agrícola, a gente divide em três partes: a de preparar o solo, a de plantar e a de colher o que foi produzido, em três etapas. Então, por exemplo, preparar o solo é quando eu só tenho o solo, como se eu estivesse só trabalhando aqui no solo. Aqui é a etapa da plantação, tá vendo, pessoal? Ó, as máquinas plantando, ajudando a plantar, as máquinas agrícolas. E aqui, ó, as máquinas agrícolas ajudando a colher, né, as plantações. No caso aqui é trigo. Então, o trigo vai ser transformado, que é a matéria-prima, que a gente vai entender o que é matéria-prima, ele é usado para fazer o arroz, é transformado e faz o arroz na indústria, tá bom, pessoal? Então, lembra, atividade agrícola dividida em três etapas: prepara o solo, planta e colhe o que foi produzido. E a agricultura é a atividade que cultiva a terra. A agricultura fornece alimentos para as pessoas e matéria-prima para as indústrias. Então, por exemplo, uma matéria-prima que a gente poderia estar falando, né, para a gente entender o que é matéria-prima, é aquilo que a gente pega direto da agricultura. Então, por exemplo, a maçã é uma matéria-prima. Eu pego ela e mando para a fábrica para transformar em suco de maçã, para ser vendido nos mercados, né? Ou eu pego o tomate, que é o que eu peguei direto da agricultura, eu posso comer ele, como a mamãe faz às vezes, ou o papai, né, ou a vovó, ou então eu posso mandar para a fábrica e fazer uma polpa de tomate, um extrato, um molho de tomate, tá bom? Então, matéria-prima é isso. Matéria-prima é aquilo que eu pego, né? A fruta, a verdura, o legume, eu pego direto da agricultura e eu posso consumir ou mandar para as indústrias para transformar em outros alimentos. Então, plantar pode ser para consumir, eu como direto a frutinha, que no caso, aí a gente deu o exemplo da maçã, ou eu posso vender, né? Então, por exemplo, lá a gente viu que aqui, ó, eu posso pegar a maçã do pé, que é da plantação, e colocar direto para vender, olha só, como se fosse uma feira, ou então eu posso transformá-la em suquinho e vender no mercado. Eu transformo em suco pela indústria, na indústria, tá bom? Então, a agricultura, ela pode ser dividida em dois tipos: agricultura de subsistência e agricultura comercial. A agricultura de subsistência, a produção agrícola vai para o sustento da família e do agricultor. Subsistência, sustento. E a agricultura comercial é produção agrícola que vai para o comércio, vai ser vendido nos mercados, nos hipermercados, tá bom? Então, algumas condições que favorecem a atividade agrícola, são três: solos férteis, terrenos planos, existência de água. Os solos férteis, eles têm nutrientes que fazem com que as plantas cresçam, né? Adequadamente. Terrenos planos, como a gente viu, eles favorecem o uso de máquinas agrícolas e o cultivo. E existência de água, que é para regar as plantas e elas não morrerem, né? Porque os seres vivos não vivem sem água. Então, por exemplo, aqui, ó, é um uso de uma máquina agrícola, tá vendo? Aqui é outro exemplo de máquina agrícola. Elas servem para acelerar as produções, aumentar as produções das plantações ou das colheitas, tá? No caso aqui, ó, a gente vê como que é feito a parte de regar as plantas nas plantações, que são imensas, né? São terrenos muito grandes. São mangueirinhas que elas ficam jogando água, regando. Isso se chama irrigação, tá bom? Irrigação, tá bom? Então, ó, se eu tivesse que resumir... Opa, tá virado aqui, desculpa.
Solos férteis têm nutrientes que ajudam no crescimento das plantas. Solos férteis têm nutrientes que ajudam as plantas a crescerem. Os terrenos planos favorecem o cultivo e o uso de máquinas agrícolas, né, ou facilitam, e a existência de água para regar as plantas. Portanto, do campo para a nossa mesa, muitos produtos agrícolas eles podem ser consumidos in natura. O que é in natura? É aquilo que é direto da agricultura. Eu não tenho transformação nenhuma. Né? Exemplo, a maçã, o tomate, a uva, né? O alface, a cebola, o pepino, a cenoura, né? Ou eles podem ser transformados em alimentos industrializados. Por exemplo, o tomate que virou molho. Por exemplo, a maçã que virou suco. A laranja que virou geleia de laranja. Tá certo? Então, os produtos in natura, se eu tivesse que definir ou dizer o que são produtos que vêm direto da agricultura para o consumo da pessoa, né? Eu não tenho nenhuma transformação. Os exemplos, frutas, verduras e legumes. E os produtos transformados em alimentos industrializados são produtos da agricultura que se transformam na indústria, né? Então, exemplo, suco de frutas, pode ser de maçã, de laranja, geleias, né? E por aí vai. Tá bom, pessoal? Ó, um outro exemplo aqui que eu acho legal mostrar para vocês é aqui, ó. Aqui é uma atividade agrícola. Das 3 etapas que a gente aprendeu, que é preparar o solo, que é plantar e fazer a colheita, qual seria? Seria a etapa da colheita. Por quê? Não está preparando o solo porque não tem só o solo aqui, né? E não está plantando porque as plantinhas já estão grandinhas. Ele está colhendo, neste caso, o morango. E o morango é um produto in natura. Você pode comer, né, ele direto ou então fazer outros produtos dele. O suco, por exemplo, também, ou o sorvete, né? Aqui, ó, é um exemplo de condições favoráveis ou não para as plantações, para a agricultura. Nesse caso, a condição não era favorável, porque o terreno era montanhoso, mas o agricultor usou de criatividade e criou vários degraus de superfície lisa para facilitar o cultivo e o uso de máquinas agrícolas, menores do que aquele trator que a gente viu, por exemplo, mas que facilitam eles acelerar a colheita das plantações, tá bom? É isso. Vamos para a próxima etapa, que seria a pecuária. Até já.